Olá, sejam bem-vindos ao programa Sabor e Sucesso. Eu sou Adriana Oliveiras e vou trazer para você muitas curiosidades sobre o mundo da gastronomia e também histórias de sucesso. E hoje, para estrear o nosso programa, eu estou aqui na Tacomex com o Marcelo Sais, que vai contar um pouquinho das curiosidades sobre a comida mexicana e também falar da sua história. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, prazerzaço estar aqui, muito bem. Estamos aqui no nosso restaurante e vamos bater um papo legal hoje. Sim, inclusive tem bastante curiosidade sobre o Isso. mundo da gastronomia mexicana. E Marcelo, como surgiu o nome Tacomex? Tacomex, você sabe que fazer o nome da empresa é uma dos desafios maiores que a gente tem, porque assim, Exatamente. a maioria dos nomes já foram inventados, já existem, então quando você tem uma ideia legal, vai lá ver para registrar a marca e já tem. E isso foi uma briga, e aí eu uni o taco, que é a principal comida mexicana, né, o mais famoso, com o México. Então ficou Tacomex. Ficou uma coisa bem ligada. Quando fala, a pessoa já remete à comida mexicana, então achei que ficou um nome bem legal. Não, ficou sensacional. E realmente, quando a gente fala Tacomex, é até gostoso de ser pronunciado, né? Tacomex. E realmente, eu falei, nossa, é uma mistura de taco com México, né? Sim. E assim, Marcelo, nos pratos mexicanos, o que você pode nos falar que são os mais assim tradicionais, que o pessoal faz mais, gosta mais? Sim. Vamos lá, quando pensa em comida mexicana, todo mundo já remete a guacamole. Então é o molho mais famoso, ele é à base de abacate, na verdade avocado, né? Que é esse aqui, né? Isso, Não, é esse peraí. aqui, ó. É esse aqui, né? Isso. Ó, gente. Ele é à base de avocado, que é uma sub-raça, vamos dizer assim, né? Do abacate que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. No México, por exemplo, eles só têm avocado, não tem essa variedade maior de abacate que a gente tem aqui. O avocado ele tem uma gordura, ele é mais gorduroso, por isso que ele é mais indicado para fazer o molho. Dá para fazer com abacate também, fica saboroso, só que ele tem um gostinho peculiar, que é um gostinho mais de folha e ele é mais aguado. O avocado ele fica mais liso, mais gorduroso, com uma consistência melhor. E o abacate é uma gordura saudável, né? Sim, Nossa, eu amo. sim. E assim, lá só tem essa espécie de abacate, esse avocado? Lá é o que eles usam mais. Ah, mas tem as Tem duas... as outras também, mas assim, lá no México é a que eles usam mais. Ah, certo. E o engraçado é que a culinária mexicana, ela se espalhou para os Estados Unidos por conta da proximidade. Então ali a gente tem alguns estados que são colados no México, né, fazem fronteira, e é quase uma fusão. Porque o Texas, por exemplo, e alguns outros estados, eles foram comprados do México, né? Olha, Então, que assim, interessante. algumas terras foram conquistadas e outras foram compradas do México. Então, já era México e depois virou Estados Unidos. Então, existe uma fusão muito grande. E hoje, o que a gente tem aqui no Brasil, na maioria dos restaurantes e no nosso restaurante, é uma culinária Tex-Mex. Então, não é uma culinária raiz mexicana. Então, é uma culinária que mistura a culinária mexicana com a culinária texana. E aí a gente tem algumas diferenças. Então, por exemplo, isso aqui é um nacho. Eu ia te perguntar exatamente as diferenças, porque para quem não entende, é tudo a mesma coisa. Na verdade, para o que nós conhecemos como brasileiros de culinária mexicana, Sim. é isso. Então a gente conhece como isso, mas tem algumas diferenciazinhas pequenas. Então, esse é um nacho, que é parecido com um Doritos sem tempero. No México, esse nacho ele é mais conhecido como totopo e ele é mais grosso e ele tem um sabor mais acentuado. Nos Estados Unidos é mais esse aqui, que ele é mais fininho, e ele tem um sabor mais neutro. Então tem algumas diferençazinhas. O taco no México ele é feito com uma tortilha mole de milho. E o taco dos Estados Unidos, que foi popularizado pela Taco Bell, é esse aqui. Então, o que o americano fez? Ele pegou uma tortilha de milho, fritou para ela ficar já pronta só para poder rechear e ser mais rápido. Porque no caso original ela não fica durinha, ela é Não, mole. ela é mole, exatamente. Entendi. Então a tortilha, quer ver? Pega uma tortilha dessa daqui Essa para mim, daqui? por favor. Isso, por favor. Essa tortilha, ela é uma tortilha de trigo.
Então é uma tortilha muito parecida com a que a gente encontra nos supermercados. Essa daqui é uma tortilha artesanal, mas é uma tortilha de trigo comum. No México, ela não é popular. Então, assim... Então veio de outro lugar, foi colocado no México? Não, então, no México você praticamente não encontra essa tortilha, só no norte do México. Ela é muito popular nos Estados Unidos. Ah, entendi. Então, por isso que eu estou te falando que o que a gente consome aqui no Brasil é o Tex-Mex, que é a fusão da cultura mexicana com a cultura americana. Então, no México, por exemplo, essa tortilha não tem. Só em algumas partes ali bem no norte, e a tortilha que eles usam lá é igual essa, só que ela é de milho. Então, o taco lá é um taco molinho com essa tortilha de milho. Então é dessa cor? Ele é dessa cor, exatamente. E fica mais durinho? Ou não? Não, ela fica molinha igual a essa. Porque esse aqui, no caso, ela foi frita. Foi frita para dar esse efeito de exatamente. Então ela fica com o mesmo sabor do nacho. Então tem algumas diferenças aí. E aí a gente traz para o Brasil. Quem trouxe para o Brasil trouxe o Tex-Mex. E é o que a maioria dos restaurantes pratica e o que o brasileiro conhece como comida mexicana. Então é isso. E tem algum prato que você inventou? Tem. Que você fala assim, isso aqui é meu, fui eu que inventei, fui eu que fiz. Tem. Qual que é? É o toast. O toast, ele é um soft taco, porque aí quando é com tortilha de trigo, a gente chama de soft taco, que ele não é com a tortilha de milho, ele é americanizado. Então a gente joga o queijo na chapa, então você pega o queijo e joga direto na chapa, aí ele cria como se fosse uma segunda tortilha de queijo, aí coloca a tortilha de trigo em cima dessa de queijo e vira. Então fica a tortilha de farinha com um queijo tostado na chapa, o nosso pernil barbecue, que é esse daqui, é um pernil desfiado com barbecue caramelizado. Você que inventou? Não, esse aqui já existe. Tá. Aí a gente coloca pernil barbecue, guacamole e o nosso molho cheddar. Então, assim, é um taco que só tem coisa boa e não tem chance de dar errado. Ai, que bom, porque é bom também explorar e fazer novas coisas. Sim. Porque também é bom porque vamos chamar esse pessoal vir aqui, ó. Gente, vem pro Tacomex, porque eu já vim, é maravilhoso, vocês vão adorar. Tem bastante coisas. E tem também, Marcelo, a opção de rodízio, né? Sim. Rodízio e tem também delivery? Sim, o nosso forte é o delivery. Então a gente está aqui no Bosque da Saúde, a gente atua num raio de mais ou menos 6 km, que pega ali Ipiranga, Moca, até a Liberdade, Cambuci, Moema, desce ali para o Jabaquara, Saúde, Chácara Inglesa, todos esses bairros aqui próximos. Então o nosso delivery ele é muito forte, representa 80% do nosso faturamento. E a gente tem o salão também, que tem à la carte e rodízio. E uma dúvida também, por exemplo, tudo que tem no rodízio, você manda pelo delivery ou não? Não. Tem um diferencial? Tem diferença porque assim, eu sou muito chatinho com a questão da comida chegar boa, da qualidade, da experiência do cliente. Então, por exemplo, esse taco aqui, a gente ficou durante uns 4 anos e meio mandando no delivery ele montado. E aí, aqui pertinho, ele chega muito bem. Só que quando é longe, ele murcha, porque isso aqui absorve a água do recheio e ele acaba murchando. Então agora, de uns tempos para cá, a gente tem mandado ele desmontado. O toast, que é o prato que eu acabei de falar, que é a estrela do nosso rodízio, no delivery ele fica horrível. Nossa. E a gente aprende também, né? Agora você está mais experiente, Sim. manda uma coisa assim que tem certeza. A gente, se pedir, vai chegar certinho para você. Exatamente. E a pessoa mesma monta, é isso? Esses tacos crocantes a gente manda tudo separadinho. E aí a pessoa monta em casa para ficar uma experiência muito legal, como se ela estivesse no restaurante. Realmente no rodízio que ela vai montar, e também a gente não vai chegar como aí você falou, né? Porque realmente tem muitas coisas que a gente compra, quando você vai ver, chega no delivery, tá ruim, dependendo do tempo que se demora, realmente tá mole. Então Exatamente. É legal essa estratégia, é bem bacana, viu, Marcelo? Depois de 5 anos a gente vai aprendendo. Então, eu ia te perguntar isso, a Tacomex está no mercado há quanto tempo? 5 anos, a gente acabou de fazer, dia 28 de novembro, agora de 2025. Ela já existe há um tempo um pouco maior, porque eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo buffet de comida mexicana em domicílio. Foi assim que surgiu. Eu não conto esse tempo porque era um outro negócio, né? Mas assim, eu tô na culinária mexicana já há uns 8 anos. E uma outra dúvida.
Você também coloca a mão na massa ou você só O que eu- coordena? O que eu mais faço é colocar a mão na massa. Inclusive, nós estamos contratando. Eu preciso sair do mão na massa, mas está muito Então eu vou difícil. aproveitar aqui, eu quero que você Boa. faça alguma coisa para eu experimentar. Boa, vamos lá, vou fazer um taco para você, tá Tá bom? ótimo, então, Você pode prefere fazer. Frango, pernil ou pernil barbecue? O pernil barbecue, vamos Boa. lá. Pernil barbecue, escolheu bem. Vou deixar o microfone aqui e Tá, vou pôr a deixa mão na aí, massa. Qualquer coisa eu ponho pra. Você me fala, eu falo no meu. Mas é legal você falar o que você coloca primeiro. Vamos lá. Aqui a base a gente coloca o chili, né, que é o feijão. Ó, é um feijão cremoso, diferente do nosso feijão, né? A gente coloca bastante condimento nele também. Então, por exemplo, vai bastante cominho, bastante páprica. É um feijão bastante condimentado que vira mais ou menos uma pasta. Esse daqui, ele é um feijão sem carne, que a gente coloca na nossa base. Nossa, o cheiro tá bom, hein? E aí a gente coloca o nosso recheio, que é o pernil barbecue. Aí pode ser qualquer recheio. Em cima desse recheio a gente pode colocar molho. Então eu vou colocar o cheddar, vou até usar um nacho aqui que serve de faquinha. Eu posso escolher? Pode, claro. Então, eu prefiro Prefere guacamole. Então a gente vai colocar um pouco de guacamole. E aí por cima a gente coloca uma... Esse daqui é a selga picada, pode ser alface americana, alface, qualquer coisa. Que é pra dar menos dor na consciência, dizer que a gente está comendo saudável. E para dar uma crocância também na hora da mordida. Então esse é o nosso taco. Agora você segura meu microfone para eu provar. Por favor. Vou colocar nesse pratinho aqui, ó. Boa. Põe aqui, Marcelo, peraí. Vamos tirar esse aqui. Pode colocar aqui. Tá. Deixa eu segurar aqui agora é a hora da verdade. Tchan, 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 tchan. Eu gosto da pontinha primeiro. Isso. E a Adriana, ela falou, eu já vim aqui na Tacomex. Na verdade, ela não sai daqui, cara. Ela mora meio perto e aí ela vem sempre com a família dela. Você corre o risco de vir aqui, ó, e me encontrar comigo aqui junto com o Marcelo, viu? Cuidado. Exatamente. O único problema é que assim, eu sou tão mão na massa que eu vou estar na cozinha lá meio escondida. Tá? Difícil ver eu aqui no salão, eu fico mais na cozinha. Aí, ó. Bom, né? Esse pernil barbecue, cara, ele é um pernil desfiado, que é um prato, vamos dizer assim, comum, que você consegue fazer em casa. Inclusive, um dia a gente pode invadir a nossa cozinha e fazer essa receita. Porque essa receita do pernil desfiado, ela é muito versátil. Você pode usar em taco, você pode usar em burrito, você pode usar em quesadilha, mas você pode usar num lanche também. Então, assim, não é só na comida mexicana. Então, essa é uma receita legal pra gente fazer para mostrar no seu programa numa próxima visita. E aí, depois, o pernil barbecue, a gente pega o pernil e carameliza com molho barbecue. Então, teoricamente, é simples, mas o resultado fica legal. Gente, realmente é gostoso, ó. Fica bem recheado. E assim, o bom também é que quando você manda... apesar que também no rodízio a pessoa, ela mesma faz o recheio, né? Ela coloca... Ela pode escolher o recheio. Então, assim, normalmente, no rodízio, a gente manda o recheio de carne, porque a gente faz uma mescla, né, nos pratos para a pessoa comer todos os recheios. Então, a gente faz a quesadilha só de queijo, o burritinho de pernil, o taco de carne, a tostada de frango e o toast de pernil barbecue. Então, no rodízio, você vai comer todos os recheios. Mas aí a pessoa fala assim, poxa, eu não como pernil, fiz uma tatuagem e tal. Aí pode ser o taco de frango, pode ser o taco de carne. Então, a gente consegue variar. E no delivery também, na maioria dos pratos, tem a opção de você mudar o recheio. E uma dúvida também, Marcelo. Pelo que eu percebi, não tem pimenta, né, nos seus alimentos. Mas quem quiser também tem um acompanhamento, você trabalha com uma pimenta de qualidade. Sim. Então, assim, desde que eu fazia buffet, a maior dor das pessoas é o seguinte, vou fazer uma festa, por exemplo, hoje, você vai fazer um aniversário aqui na Tacomex. E aí você vai trazer o seu filho de 3 anos e o seu pai de 82.
poxa, ele não pode mais com pimenta, meu filho não come pimenta. Então, assim, a gente deixa tudo à parte. A gente tem um parceiro, que inclusive hoje está aqui, que é o Rogério do Senhor Acepipes. Aí a gente tem uma infinidade de molhinhos de pimenta que você pode colocar nos seus tacos. O meu favorito é esse aqui, que é o Dondoca Chipotle. É um molho de mostarda, a base de mostarda. Não conta as novidades, o Marcelo já tá Não, eu já vou contar. Não, eu vou contar porque isso aqui é muito bom. Isso aqui dá vontade de você colocar no arroz e feijão. É bom demais. E aí, a gente também faz uma salsa picante, que é essa daqui. Isso aqui é uma receita também que a gente pode mostrar no programa. E a gente produz aqui também o nosso jalapeño, o picles de jalapeño, que é um jalapeño cortadinho em formato de picles. Ele fica bem azedinho e aí você pode colocar nos pratos. Uma outra coisa também é que todos os nossos pratos são sem coentro. Aí agora eu vou lançar uma polêmica. Porque lá no México, nos Estados Unidos, a comida mexicana tudo vai coentro. E aqui em São Paulo, 90% das pessoas não gostam de coentro. Então a gente cria um dilema. Eu não suporto coentro, desculpa quem é fã. Eu também não gosto, mas tudo bem. Eu não é que eu não gosto, eu não consigo comer. Então, assim, pra mim, se você fizer um guacamole e colocar coentro, eu não consigo experimentar. E eu tenho que fazer na cozinha, então, desde o início do buffet, a gente coloca salsinha, substitui e tudo bem. Se você olhar nossas avaliações no Google lá, nossas avaliações são sensacionais, são boas, e a pessoa acaba não sentindo a falta do coentro. Nossa, Marcelo, adorei saber um pouco mais da cozinha mexicana. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a sua história. A história de sucesso do Marcelo. Então, ó, vamos para o próximo bloco. Eu vou aqui, ó, acabar de degustar minha... taco, né? Meu taco. É o taco que tá muito bom. Então, ó, te espero você no próximo bloco. Boa. Já estamos de volta ao programa Sabor e Sucesso. E agora, num momento muito bacana, que eu adoro saber a vida das pessoas, como tudo começou. E Marcelo, antes de falar da história do Marcelo, como que as pessoas fazem para te encontrar? Vamos lá. A gente está aqui na rua Ticoatira, número 351. É Rua Ticoatira, não avenida, tá? A gente está no Bosque da Saúde, pertinho aqui da Cursino, da Ricardo Jafé. Então, Rua Ticoatira, número 351. Nosso Instagram é @tacomex.mexicano. Tem um logotipo amarelo com um chapéu mexicano. E pelo delivery, aqui no raio de 6 km, você acha a gente pelo iFood. Então, pode pedir por lá. E Marcelo, nos conte como tudo começou. Você é curiosa, né? Eu sou. Vamos lá. Eu sou engenheiro civil de formação, não sou gastrônomo. Trabalhava numa obra, em obras de infraestrutura de engenharia no interior de São Paulo. Nada a ver com culinária, não, né? Nada a ver. E aí, foi bem na época da Lava Jato, da crise do governo Dilma, e aí o governo do estado aqui estava retendo verba, e a gente estava sem fazer nada na obra. Meu emprego ficou muito ruim, eu quase tive um burnout. Caramba! E aí as coisas não estavam indo bem. E aí eu quis radicalizar e mudar de profissão. A princípio,
eu tive duas vertentes. Eu ia trabalhar com meu irmão tem uma empresa de eventos para shopping. Eu ia trabalhar com ele e fazer buffet de comida mexicana em domicílio, que eu já cozinhava a culinária em casa. Mas só uma dúvida, como é que você escolheu a comida mexicana? Porque, de repente, como você falou, não era ainda... Você não tinha pretensão de abrir um negócio. Nenhuma. Eu fui com a minha ex-mulher num restaurante famoso, na rede mais famosa aqui do Brasil de comida mexicana, e a gente gostou muito. E aí ela queria ir toda semana, mas é caro, né? Com certeza. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que eu consigo reproduzir isso em casa. E comecei a testar. No começo ficou horrível. Eu quase desisti e ficou horrível. E aí a gente foi de novo e aí eu comecei a pegar receita. Naquela época o YouTube e a gente está falando de 10, 11 anos atrás, o YouTube... Era o começo Era o começo, não tinha tanta receita, a gente ainda não tinha tanto acesso às receitas, né? E eu fui fazendo, e aí vi um programa do Rodrigo Hilbert, inclusive, Rodrigo, eu te odeio. Porque a edição do seu programa quase acabou com o meu casamento. Você fez uma tortilha de trigo e a edição do programa faz assim, não, agora você só amassa ela para chegar nessa consistência. E aí aparece a tortilha pronta. Só que nessa eu fiquei amassando tortilha 1h30. Ficou horrível, acabou com a minha cozinha, foi um desastre. Então ele é um homão mais ou menos aí, viu? E aí nunca mais eu fiz tortilha na minha vida. Não faça em casa. Traumatizado. Compre pronto. Até hoje eu não fabrico tortilha aqui no restaurante, tá bom? Eu compro pronto. E aí a gente começou a fazer em casa, e aí começou a ficar bom, comecei a chamar amigos, família, e o pessoal começou a falar, cara, você podia viver disso, porque realmente está muito bom. E realmente, aí eu tenho um senso crítico, a minha ex-mulher também, e aí começou a ficar muito legal, e aí eu comecei a pensar em trocar de profissão. A princípio seria um hobby, eu ia trabalhar full time com o meu irmão na parte de eventos, na parte de engenharia ainda, e eu ia fazer as festas só de final de semana como hobby. Só que o trabalho com o meu irmão não virou e as festas começaram a explodir. Foi bem na época da Copa de 2018. A primeira festa que a gente fez foi um jogo Brasil e México, foi um evento numa empresa. Eu tinha feito alguns pilotos, mas esse foi o principal. E aí a gente fez esse evento, foi um sucesso, o pessoal gostou, e aí outra festa, e estamos aqui hoje. Ai, que bom. Então, mas a pretensão não era ter uma... Não era ter um restaurante, não. Aí o restaurante surgiu na pandemia. Porque na época da pandemia, eu tinha 23 festas agendadas. Caramba! O buffet já era um sucesso, era legal. A gente era 5 estrelas no Google, nossa, recomendações 1000, recorrência. E aí, na época da pandemia, 23 festas marcadas. 21 cancelaram. As outras 2 queriam fazer a festa, mas aí o bom senso disse, olha, não faça porque vai dar problema. E o próprio espaço não quis autorizar a festa. E aí eu me vi sem fazer nada em casa, cuidando da minha filha de 3 anos. A minha ex-mulher ainda estava trabalhando no Bradesco, eu estava engordando em casa, ficando entediado. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu a Tacomex. E assim, na pandemia, muita coisa surgiu, né? Sim. Muitas pessoas se reinventaram e isso é uma coisa boa, porque às vezes as pessoas desanimam no primeiro obstáculo e não é isso, né? Então a gente tem que ter persistência, resiliência. Sim. E assim, às vezes de uma coisa que você acha que é ruim, às vezes as pessoas nem tentam, né? Mas tem que tentar até que realmente dê certo e hoje tá como é que é um sucesso, né? Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. O começo foi bem difícil. O que acontece é que assim, eu tinha um negócio que era o buffet de comida mexicana em domicílio, que hoje eu entendo que não era um negócio bom, porque ele não era escalável, ele é muito complicado de replicar. Eu trabalhava mais do que eu trabalho hoje, se é que isso é possível, mas trabalhava mais, era um negócio muito centralizado em mim. Então, por exemplo, se eu ficasse doente no dia de uma festa, a festa não acontecia. Então, é um negócio muito arriscado. Então, eu meio que quebrei na pandemia, né? E eu fiquei uns 2, 3 meses sem sair de casa, assim, mas confinado. Mas você estava com depressão? Não, chegou a ser não. Isso é um exagero meu. Mas eu tava puto, eu sou super ativo tal, e ficar em casa é um saco com uma criança de 3 anos, super ativa. E aí eu usei esse tempo para melhorar as minhas receitas. Então, na pandemia, foi uma baita escola
para eu conseguir reinventar algumas receitas, melhorar algumas receitas. Aí eu fiz o cardápio da Tacomex, inventei vários pratos, inventei várias coisas, melhorei todos os meus recheios, eles ficaram muito melhores por causa da pandemia. E eu acho que a pandemia, na verdade, ela foi uma bênção para quem abriu delivery de comida na pandemia. Sim, exatamente. Porque hoje o cenário é muito diferente. Hoje você abre um delivery, ele não decola de imediato. E na época, pela carência das pessoas, o delivery ainda estava engatinhando, as pessoas não tinham profissionalismo no delivery, e quem entrou nessa época e conseguiu entender o jogo, decolou. Foi aí que a gente deslanchou e estamos aqui hoje. E o delivery realmente veio, não posso dizer. Não veio substituir, mas assim, ele ajudou. Sim, ele veio no momento exato, porque Sim. dali que deslanchou, né? Sim. E hoje é maior sucesso. Realmente é uma praticidade muito grande, né? Às vezes está cansado, com preguiça. E o que eu vou fazer hoje? Pede uma comida. Realmente, e nos ajuda no dia a dia, né? Principalmente hoje que todo mundo tem um tempo corrido, tem pouco tempo, às vezes você chega cansado, você vai até no mercado, até do mercado você já dá exausto. O que eu vou fazer? Aí você pede a comidinha lá, eu adoro. É bem fácil e rápido. Então, realmente, a pandemia trouxe coisas ruins, mas também muitas coisas boas surgiram de lá. Sim. Né? Então, uma coisa muito bacana. E assim, teve algum momento assim que você falou assim, não, eu vou parar, eu vou desistir? Olha, eu fiquei 1 ano sem tirar 1 centavo da empresa. Então, assim, eu não tinha 1 centavo para comprar nada. Tiveram vários dias que eu chorei no banho, que eu pensei em desistir, falar, cara, eu vou fazer Uber, porque Uber eu vou tirar 3, 4, 5 mil reais por mês, esse negócio não é para mim, eu não sei ganhar dinheiro, eu fiquei me lamentando, e aí aconteceu alguma coisa, e aí era outro dia, e aí no outro dia aconteceu alguma coisa boa, e eu tinha... um sinal, me deu um sinal... várias vezes eu recebi vários sinais e as coisas foram acontecendo e as coisas foram dando certo, e aí eu comecei a fazer conta como bom engenheiro. Falei, cara, eu preciso atingir esse faturamento, para atingir esse faturamento eu preciso virar super restaurante. Na época não era tão fácil virar super restaurante no iFood. Hoje a gente tem contrato de exclusividade com o iFood, a gente é super restaurante, a gente é 4,9. Então, assim, eu entendi muito rápido o jogo do delivery. E isso que foi a chave do nosso sucesso. Porque hoje você vê muito restaurante, muito dono de restaurante, na verdade, meio que brigando com o algoritmo, brigando com o iFood. E colocando a culpa no cliente, colocando a culpa no iFood. Eu não ganho dinheiro porque os aplicativos levam muita taxa. Eu não ganho dinheiro porque o cliente é muito exigente. Sim, o cliente é muito exigente. E a gente tem que estar se reinventando a cada momento, né? Você não tem deu certo, tenta outra coisa. Você tem que entender o jogo. Eu acho que a chave do negócio é você entender o jogo e jogar o jogo. E a gente joga o jogo muito bem, porque a gente despacha um pedido em 9 minutos. Então, por exemplo, o nosso principal prato é o Festival Premium. É um prato para 2 pessoas que custa R$160. A gente faz um prato desse em 6 minutos. Olha, a gente é despacha em 9. Entre entrar o pedido e despachar o pedido. Então, você... Tem o tempo também no delivery, sim. Não tem? Na verdade, sim. O tempo é o principal fator de sucesso no delivery, é o tempo. É a qualidade da comida, óbvio. Só que qualidade hoje não é mais um diferencial. A qualidade hoje, ela é obrigação. Sim, porque verdade. assim, se você pegar aqui num raio de 6 km, a gente tem, sei lá, uns 30 restaurantes mexicanos. Eu já experimentei uns 10. Todos eles são bons. Então não é que eu sou o melhor restaurante mexicano do mundo. Não, a gente é um bom restaurante mexicano, nossos pratos são bons e são saborosos. E tem qualidade. Ponto. Só que qualidade é obrigação. Sim, é verdade. E hoje em dia uma reclamação, ela repercute mais do que as coisas boas, porque ninguém fala, né? Agora, a partir do momento que você tem uma reclamação, aquilo tem uma repercussão imensa. Hein? E a galera gosta de dar paulada, né? Quem recebe e gosta, 10% avalia. Quem recebe e não gosta, ou teve uma experiência ruim por N motivos, porque às vezes nem tudo é culpa do restaurante, mas teve uma experiência ruim, o cara vai lá dar paulada. E tá certo, tá na dele. A gente recebe algumas avaliações bem
estapafúrdias, bem assim, muito fora da casinha, mas algumas reclamações são pertinentes porque deu algum problema no caminho, ou, às vezes o motoboy deu algum problema, enfim, acontece. E também as reclamações, assim, é um feedback, porque você pode melhorar. Às vezes a gente fala assim, vou fazer um feedback falando que eu gostei. Eu faço muito isso, sabe? Sim. Se eu gosto, eu faço uma propaganda. Olha, eu amei, Sim. eu coloco, eu divulgo. E também, assim, se eu gostei da qualidade, mas eu vi que tem alguma coisa que eu acho que pecou, eu também falo. Sim, porque às vezes importante. uma crítica, ela pode ser construtiva e você melhorar aquilo que Sim. está errado. Então, eu também sou dos dois lados. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu também falo, porque eu acho que tem que aceitar como uma crítica construtiva. Sim. E realmente as pessoas, tem gente que não dão, né? Assim, na parte do consumidor, não tá nem aí, deixa. Mas não é bem assim. Eu acho que a pessoa tem que rever os conceitos e ver se aquilo que a pessoa está falando é pertinente. Sim. E melhorar o seu atendimento. Então, eu num outro comércio que eu tinha anterior, quando eu tinha, sei lá, meus 30 anos, eu li um livro que mudou a minha opinião sobre isso. Porque eu já tinha essa opinião, mas eu achava todo mundo, porque é um senso comum dizer o seguinte, o cliente é chato. Exatamente. O cara tá exagerando. Mas a gente depende do cliente. Exato. Né? Então, assim, como que você faz? E aí eu li um livro que mudou a vida. Então, quem quiser procurar aí... Fala o nome. Reclamação de cliente não tem melhor presente. Exatamente. Então, assim, esse livro, ele chama Reclamação de Cliente não tem melhor presente. Então, fica essa dica aí para quem quiser ler. É para você mudar essa mentalidade que você tem de, o cliente é chato. Ok, o cliente é chato. E o que você vai fazer com isso? Porque aí você pega esse feedback do cliente, dentro de qualquer avaliação, por mais absurda que seja, tem um fundinho de verdade, alguma coisa que você consegue pegar ali e melhorar na sua operação. E Marcelo, assim, para a gente fechar assim, com chave de ouro, me fale qual a sua dica de sucesso para quem está começando. A dica de sucesso é o seguinte, a maioria das pessoas, ela trava na hora que ela vai começar um negócio, ela trava no querer começar perfeito. Então, assim, eu não comecei com um salão de 40 lugares, eu comecei com um salão de 16 lugares, eu não comecei com uma cozinha de 60 metros quadrados e 7 funcionários, eu comecei eu e mais um funcionário dentro da cozinha, não tinha ninguém nem para atender o salão. Então, assim, as pessoas ficam esperando o momento perfeito, ter 200, 300 mil reais para começar um negócio, e eu acho que isso trava muita possibilidade. Eu não estou falando para você se jogar num negócio próprio sem preparo. Você tem que ter o preparo. O planejamento. Mas você não pode ter tudo perfeito para você começar um negócio. Você vai começar mais ou menos e aí você vai ajustando no caminho. E lógico, você tem que ter o feeling para ajustar as coisas. Se você achar que tudo é culpa do governo, do iFood, do não sei o que, jogar toda a culpa no outro, você não vai ter sucesso. Então eu acho que o segredo do sucesso é assumir a responsabilidade, porque a responsabilidade sempre é sua. Você que vai ser dono de qualquer coisa, você não tem para quem passar a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Tudo bem? Se você entender isso, seu negócio vai ter sucesso. Olha, adorei a dica. Marcelo, fala pra gente suas redes sociais, seus contatos. Legal. Vamos lá. Então, @tacomex.mexicano para você se comunicar. Eu que respondo as redes sociais, então assim, pode mandar mensagem direto lá para mim. E eu tenho um outro Instagram agora que a gente vai ajudar donos de restaurante a colocar a vida financeira em ordem, fazer a sua gestão bem feita, igual a gente faz aqui. Então é saes.gestãoreal, sem acento, né? Saes, S-A-E-S, .gestão real. Aí você vai falar comigo, você que é dono de restaurante, fatura aí entre 60 e 200 mil, pode falar com a gente que a gente vai dar um jeito no seu restaurante. Adorei. Tá bom? Gente, olha, foi sensacional a nossa estreia aqui do programa. Adorei. Espero que novamente você venha, que eu venha aqui, para a gente conversar, porque o Marcelo tem muitas dicas para passar para você, e para quem está começando, para quem já tem um negócio. Isso é interessante até nessa consultoria que ele está lançando. Na próxima a gente vai falar só de delivery de restaurante, de gestão de restaurante, a gente já deixa marcado. Óbvio que antes ela vai vir no rodízio 300 vezes, porque ela vem 2 vezes por semana. Vem aqui, É isso aí. E adorei mesmo. E você que também quer
fazer uma propaganda do seu restaurante, mostrar sua gastronomia e sua história de sucesso, me chame que eu vou ter um prazer imenso de estar aqui com você, mostrar seu estabelecimento, falar das curiosidades da sua gastronomia. Será um grande prazer. Me sigam também nas minhas redes sociais, tá? O meu Instagram é Adriana Oliveiras, número 1. Gente, eu amei. Muito obrigada pela entrevista e espero você no próximo programa. Beijos, até lá.